A partir de agora, entra no ar o programa Pense e Repense. Uma palavra de fé, esperança e amor. Pense e Repense. Pense e Repense. Apresentação, Pastor Luiz Antônio. Oi, gente. Graças a Deus estamos juntos mais uma vez, sustentados pelo Senhor. Essa é a grande verdade, não é? Deus é que nos sustenta. Ele é o mantenedor de todo gênero humano. Porque tudo aquilo que Ele criou, Ele colocou naquilo que Ele criou a condição desta própria manutenção. Então a gente precisa desse cuidado de Deus o tempo todo. Por isso, graças a Deus eu estou aqui, graças a Deus tenho a oportunidade de falar com você, você de me ouvir, de entender tudo isso, né? Funcionamento do nosso próprio corpo é a graça poderosa do Senhor se manifestando sobre nós o tempo todo. Hoje, o tema que eu vou tratar com você é um assunto que eu gosto de falar. Sabe, na verdade existem certos assuntos que são assim os nossos prediletos, né? A gente gosta de comentar sobre aquilo, possivelmente pelas próprias experiências que a gente tem na vida da gente. E eu gosto muito de falar sobre encantamento. Hoje eu vou te falar sobre isso. Encantamento. Você puder, já avise aí amigos seus nesse momento, para que eles possam estar acompanhando conosco, ou então você já mande direto, já vá mandando para essas pessoas através desse compartilhar que você tem aí no YouTube, para que outros possam acompanhar também sobre este tema. Se você não é inscrito, já sabe o que eu vou pedir, né? Inscreva-se no canal, acione o sininho para ser informado das novidades que chegam aqui no canal. Aí você sempre é informado e vai ficar sempre atualizado também, tá bom? Então vamos lá? Encantamento. Primeiro vamos entender qual o sentido desse encantamento que eu quero falar com vocês hoje aqui. Esse encantamento, ele não está relacionado com aquela palavra do cavalheiro de antigamente que falava para a moça, né? Que falava para a senhorita, encantado. Não é esse também. Mas eu também não quero falar sobre aquele encantamento com o significado de um feitiço, sabe? De uma magia sobre a vida de uma pessoa. Fulano está debaixo de encantamento. A própria Bíblia fala sobre esse tipo de encantamento também, quando diz assim, ó, sobre a tua tenda, ó Israel, não vale encantamento. Ali está falando de um encantamento que significa feitiço, magia. Mas também não é desse encantamento que eu quero falar. Eu quero falar do encantamento que ele tem muito mais a ver com um deslumbre. Quando você fica assim, espantado positivamente com alguma coisa. Ou seja, alguma coisa que aconteceu que foi acima da sua expectativa. Ou seja, a percepção que você teve foi maior do que a expectativa que você tinha. Então, nesse momento, ocorre o encantamento, o deslumbre. Você fica espantado positivamente com alguma coisa que acontece na sua vida. Esse é o encantamento. E todos nós passamos por ele. E ele pode, sim, ser positivo. Porque é uma coisa boa, é gostoso quando acontece isso na nossa vida, quando nós ficamos encantados com alguma coisa. Eu quero te mostrar alguns exemplos de encantamento na Bíblia Sagrada. Vamos falar, por exemplo, sobre os discípulos. No Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 1, olha só o que acontece em relação aos discípulos e o trabalho que Jesus havia pedido que eles fizessem. Lucas 10, versículo 1, diz assim: Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Tá bom? Então, isso aqui foi uma preparação, um plano de Jesus.
ele mandou que os discípulos fossem de 2 em 2, justamente para as cidades onde depois ele haveria de passar. Então eles foram meio que preparando o caminho, o ambiente para a chegada de Jesus depois. Olha o resultado, versículo 17, Lucas, capítulo 10, versículo 17. Os 70 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ou seja, eles voltaram exclamando isso. Eles voltaram encantados com o que aconteceu. Então vamos pensar aqui, quando eles foram com uma expectativa. Vamos lá, fazer a vontade de Jesus, vamos fazer o que Jesus mandou. Mas eles não esperavam um resultado tão extraordinário como esse. Quando isso acontece, quando eles veem que os demônios estão se sujeitando a eles, obedecendo às ordens deles em nome de Jesus, eles voltam encantados. É assim que acontece o encantamento. Vou te dar mais um exemplo. O encantamento da multidão que acompanhava Jesus. Ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Lucas, capítulo 19, versículos 36 ao 38. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus, tá? Diz assim, enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz por todos os milagres que tinham visto e exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Isso daqui é conhecido como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus estava entrando na cidade e isso faltava poucos dias para ele ser crucificado, né? Foi um domingo que é conhecido no catolicismo, por exemplo, como o Domingo de Ramos. Jesus foi entrando na cidade e as pessoas iam tirando assim parte das suas vestes, colocando no chão para Jesus passar, formando como se fosse um tapete para a realeza passar. Cortavam ramos das árvores e jogavam no chão, fazendo ali aquele tapete para Jesus passar. E a multidão estava, portanto, encantada. Olha a frase deles: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Isso é encantamento. Eles estavam vivendo um êxtase, um momento extraordinário com os milagres que Jesus estava fazendo. Deixa eu fazer uma breve comparação aqui. Na nossa vida, nós também nos encantamos. Nós nos encantamos com os relacionamentos. Amizade, você conhece uma pessoa e você fala: rapaz, mas que camarada, gente fina. Poxa, mas que moça bacana. Você começa um namoro, nossa, encontrei a mulher da minha vida. Onde é que ela estava escondida até hoje? Como é que pode? Nossa, encontrei o homem da minha vida. Que homem? Isso é um príncipe. Que coisa extraordinária. É o encantamento. É o encantamento. E todos nós, eu vou repetir, todos nós precisamos disso. Nós vamos passar por isso. Eu não estou dizendo que isso é uma coisa ruim. Agora é que começa o detalhe aqui. A questão é que o encantamento, ele tem nele a propriedade de curta duração. Ele não é para durar muito tempo. Não é. Até porque o encantamento, ele te eleva a viver assim a sua percepção no auge. Ninguém consegue viver, sabe, batendo nesse pico o tempo todo. Isso aí faz até mal para a pessoa, se viver o tempo todo assim, sabe? Estalado com as coisas. Não. Isso não tem uma duração desse tipo. Você quer ver uma coisa? Pense aí na sua época de namoro, quando você conheceu aquela que hoje é sua esposa, ou conheceu aquele que hoje é seu esposo. Aquele momento, aquela coisa de querer ver todo dia, meu Deus, cadê a pessoa? E ela está chegando e o coração dispara, e você começa a transpirar. Isso, imagine se isso aí durasse a vida toda. Ninguém aguenta viver dessa forma. Isso faz até mal para a pessoa emocionalmente, você viver, sabe, topado nessas sensações e nessas emoções. Não tem jeito. Isso tem um período de duração. Quer ver como isso
teve um período de duração em relação aos discípulos, por exemplo? Olha só, você viu eu lendo aqui em Lucas capítulo 10, versículos 1 e 17, os discípulos encantados, né? Agora veja agora, em Evangelho de João, no capítulo 6. João capítulo 6, vamos ler primeiro o versículo 60. Diz assim, ó: Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: Dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Isso aqui eles disseram depois de uma palavra mais forte de Jesus. Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: Isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Tá? Olha agora o versículo 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Olha só que coisa, gente. Os mesmos discípulos que estavam maravilhados, nossa, os demônios nos obedecem, a gente expulsa e eles têm que ir embora quando a gente fala no nome de Jesus e tal. Agora, quando Jesus apertou um pouco mais a sua palavra, cobrando um pouco mais dos discípulos, eles falam: nossa, que palavra dura, quem é que pode suportar isso? Ou seja, o encantamento acabou. Jesus, que era perfeito, aí agora já era duro demais. Você está percebendo, gente? Olha como que é a vida, né? Agora Jesus é duro demais. E no versículo 66 diz: Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Acabou o encantamento. Acabou. Olha sobre a multidão. Lembra que eu falei? Jesus entrando na cidade, né? Jesus entrando na cidade de Jerusalém. E ali todo mundo recebendo Jesus com pompas e circunstâncias. Esse é Jesus, bendito é o que vem em nome do Senhor. Mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 23. Vamos ver essa multidão aí que estava recebendo Jesus, né? Ovacionando Jesus. Olha agora, Lucas capítulo 23, versículos 13 em diante. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes: Vocês me trouxeram esse homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. A uma só voz eles gritaram: Acaba com ele! Solta-nos Barrabás! Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Escute isso. Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuaram gritando: Crucifica-o! Crucifica-o! Gente, escute. Esse é o mesmo povo que estava encantado com a chegada de Jesus em Jerusalém, num domingo. Aí passa domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Na sexta-feira, eles estavam pedindo a crucificação de Jesus. Ou seja, o encantamento acabou. Por que eu estou te trazendo essa palavra? Para fazer você entender e lembrar uma coisa: todo encantamento acaba. Nossa, pastor, então é o fim de tudo. Não. O encantamento, quando acaba, dá a oportunidade do surgimento de sentimentos duradouros. Por exemplo, a paixão é um sentimento que está relacionado ao encantamento. Ela vem durante esse encantamento e a pessoa fica ali enamorada com aquilo que está acontecendo e tal. E é bom, é gostoso, faz bem. Mas quando esse encantamento acaba, ele agora tem que dar lugar a um sentimento duradouro, inclusive para sempre, que é chamado amor. Você entende a diferença das coisas? Uma coisa é o encantamento, é a paixão. A paixão é encantamento. Mas o amor, que é aquele que é perene, é aquele que vai durar de verdade, esse é o sentimento que fica quando acaba o encantamento. Por quê? O encantamento acaba. Se nós não tivermos essa consciência, acabou o encantamento, a gente acha, por exemplo, que acabou tudo. Não, não acabou tudo. Encerrar o encantamento não é o fim de nada, mas pode ser o começo de tudo. Da própria amizade.
Você está ali entusiasmado com uma pessoa que você conheceu e tal, você está encantado. Quando esse encantamento acabar, é que vai ficar a verdadeira amizade. Aquela que vai durar mesmo, sabe? Aquela que está baseada agora, não apenas mais nesse entusiasmo momentâneo, mas é aquilo que vai durar. Poxa, esse aqui é meu amigo de muitos anos. O fato das pessoas não terem compreensão do que é encantamento e do que são sentimentos duradouros é que faz com que muita gente não tenha amigos de longas datas. Já percebeu isso? Nossa, esse aqui é meu amigão e tal. Há quanto tempo você conhece? Há 6 meses. 6 meses. Ainda está no encantamento. Quando acabar o encantamento é que a gente vai descobrir quem é amigo de verdade. São quando os nossos defeitos aparecem com mais facilidade. Num relacionamento amoroso é quando você começa a perceber também os defeitos da outra pessoa. O encantamento começa a acabar. Não é mais perfeito como você imaginava, mas o sentimento, ele existe. É o sentimento duradouro, verdadeiro. É aí a transformação de paixão para amor. É a mudança do encantamento para uma coisa mais duradoura, uma coisa perene. Sabe, quando a gente não consegue ter esse discernimento, é como se a gente estivesse vivendo como se fosse um menino. A pessoa mais madura, ela consegue ter essa diferenciação. Ela vai conseguir entender melhor que no seu trabalho, por exemplo, tem a fase do encantamento. Quando acabar o encantamento, ela não pede a conta. Acabou o encantamento, ela não fecha a empresa. Acabou o encantamento, ela agora começa a trabalhar naquelas coisas que devem ser mais duradouras na sua vida. Então, se você está vivendo apenas o encantamento, deixa eu te dizer, ele vai passar. Já comece a trabalhar desde já para que ele se transforme em sentimentos que são verdadeiramente duradouros. Tá bom? Vamos orar? Meu Deus, ajude e abençoe cada pessoa que neste momento está me acompanhando nesta oração. Talvez alguns estejam desiludidos com a vida, achando que tudo acabou, que o relacionamento acabou, achando que os seus sonhos também acabaram, quando na verdade apenas o que acabou foi o encantamento, que é para acabar mesmo. Mas agora, nessa fase de mudança, de transformação, daquilo que era apenas encantamento e começa a se transformar num sentimento perene, num sentimento mais intenso, duradouro, consolidado, verdadeiro, que nesta fase essa pessoa tenha sabedoria para essa transição. Seja na amizade, seja no relacionamento amoroso, seja nos negócios, na vida profissional, em tudo, inclusive na relação contigo, com a igreja. Em nome de Jesus, meu Pai, ajude trazendo esta maturidade ao coração de cada pessoa que está orando comigo nesta hora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Gente, meu muito obrigado por você estar participando aqui comigo até agora. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Abençoe a vida de outros, tá certo? Estaremos juntos na próxima oportunidade, se Deus disser que sim. Forte abraço e até lá, em nome do Senhor Jesus. Acabou de ouvir? Pense e Repense. Um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular. Uma igreja para a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça no seu coração.